Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Existe um cuidado que não descansa, que atravessa noites, consultas e silêncios. É o cuidado das mães atípicas, um cuidado que por muito tempo foi solitário. No Brasil, em 2025, por exemplo, estimativas indicaram que entre 70% e 80% dessas mães e crianças enfrentam o abandono paterno, muitas vezes logo após o diagnóstico. Mas quando essas mulheres se encontram, o que era dor se torna força. O que era isolamento vira rede. E o que era invisível começa a ocupar espaço, a reivindicar direitos e a transformar realidades. Cuidar de quem cuida também é um ato político. E é sobre essa força coletiva que começa o Toda Mulher de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a presidente da Associação de Mulheres e Mães Atípicas do Maranhão. Jaciara Frazão, seja muito bem-vinda ao Toda Mulher, especialmente no mês que marca uma luta, não é? Sim. As pessoas que têm transtorno do espectro autista, mas as mães atípicas também vão muito além do TEA, não é? Muitas crianças que apresentam deficiências, né, logo, ainda na infância e que dependem desse cuidado, desse apoio da mãe, que é aquela que não abandona. Ela é abandonada, mas não abandona nunca seu filho. Muito raro quando isso acontece. Como é que nasce a ideia de criar essa associação para reunir essas mulheres? O enfrentamento, primeiro, agradecer, né, o convite, né, e ter essa oportunidade, esse momento de voz, né, que a gente pode estar aqui representando para tantas outras pessoas que não conhecem sobre o autismo e sobre a mãe atípica. Então, esse enfrentamento que as mães têm, a mulher tem, ela realmente é muito desafiador, porque ninguém está preparado, né, para ter um filho com um diagnóstico, seja ele qual for. Autismo, TDAH, uma deficiência intelectual. Então, a maternidade em si, ela já é desafiadora para essa mulher que muda tudo, né, dentro da família. E quando a gente tem um diagnóstico na família, tudo realmente há um movimento, né, do desconhecido, como o próprio aspecto, né, como o transtorno do autismo. É algo diferente, é algo realmente que não dá para comparar, né, com o que a gente tem visto, pelo menos comigo, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, também sou mãe atípica, né, minha filha tem 30 anos hoje. Imagina você, há 27 anos atrás, onde ninguém falava sobre o que era o autismo, eu mesmo sendo da área da saúde, eu também não aprendi na faculdade. E aí a gente recebeu esse diagnóstico e tudo mudou, né, os medos, o que seria do futuro da minha filha, o meu futuro, né? Como é que eu faria para poder dar uma qualidade de vida melhor para ela. E com esse medo, essa preocupação, né? Esse movimento dentro de mim, dessa busca, dessa inquietação, foi que fundou a Almar. Que exatamente a minha história, com a história de outras mães, a gente se encontrando, porque aí começa a aparecer perto da gente outros casos, né? Outras mulheres. E aí a gente foi se reunindo, foi fazendo um movimento, foi buscando realmente nossos direitos, né? Que os nossos filhos têm. E aí, quando eu me espantei, não estava mais só eu, né? Não estava mais sozinha. As pessoas começam a se reconhecer, não é? Porque como eu apresentei no início, o diagnóstico muitas vezes ele acaba sendo muito solitário, porque as pessoas que não entendem te abandonam. Os homens, infelizmente, o percentual de abandono paterno a gente sabe que é muito alto. E é essa mãe que fica. E às vezes ela se vê sozinha no espaço, com medo de não dar conta de cuidar do filho, se sentindo culpada, né? Porque você ainda não conseguiu processar esse diagnóstico. E muitas vezes lá no passado, antes do diagnóstico, você se comportou de uma forma, né, que não era a forma ideal, mas é aquela coisa, ninguém vem com manual, nenhuma mulher, nenhum filho vem com manual, não é? Se a gente fosse trazer isso para uma fala mais, uma metáfora, utilizar assim, ninguém nasce dizendo, olha, eu sou assim, ao longo da vida que essa criança vai se desenvolvendo, e a mãe,
né, naturalmente, é que é aquela que acolhe e ama e cuida incondicionalmente. E aí, no momento que você se reconhece, outras pessoas te reconhecem. Ou seja, o número de mulheres que estão nessa condição é muito alto também, não é? Muito. E assim, a AMAR veio para ser essa rede de apoio, né? Veio também dentro da AMAR alguns projetos que a gente desenvolve exatamente para essa mãe ser cuidada, né? Que o psicológico, a sobrecarga, a dificuldade de levar também em busca de uma terapia que muitas das vezes não se encontra com facilidade, o custo é muito alto. Então, a gente sempre está ali voltado ali para poder fazer esse acolhimento. A gente faz buscativas aonde essas mulheres estão, muitas das vezes isoladas, muitas das vezes seus filhos já grandes, sem diagnóstico, porque não encontraram nenhuma uma resposta, né? A mãe fica numa logística sem saber para onde ir. E a gente fez com que a AMAR fosse exatamente esse local de referência, de apoio, onde a mãe é abandonada. Nós temos muitos casos de mães que estão sozinhas, são mães solos, né? O parceiro abandona logo depois do diagnóstico, e isso independente também da condição financeira, todas as classes sociais, há esse abandono, há essa mãe para poder ter essa responsabilidade, né, de estar cuidando dessa criança. E às vezes esquece de si. A mulher que ela era antes desse diagnóstico. E aí ela começa a se anular, começa realmente a ter depressão, muitas das vezes comete o suicídio. Há muitos casos recentes de mães que matam seus próprios filhos e se matam também. Nossa. Então, é um desespero, né, dessa mulher, muitas das vezes, sem conseguir entender ali naquele momento de dor, né, que há uma dor, ninguém realmente é feliz por ter um filho autista. Nós amamos nossos filhos, né, como pessoas, mas o diagnóstico, o autismo em si, ele não é essa fantasia que as pessoas muitas das vezes pintam, né? Há os bastidores, há as crises, há as crianças que realmente têm os níveis, né, que a gente sabe que tem o nível 1 de suporte, o nível 2, o nível 3, e as políticas públicas para essa família ainda está muito engatinhando, né? A gente ainda está em busca realmente que a sociedade se conscientize. No mês de abril, que é o mês azul, exatamente essa conscientização para as pessoas conhecerem quem nós somos. E essa fala sobre cuidar de quem cuida, apesar de ser algo que é muito necessário e relevante até para o próprio desenvolvimento de quem é cuidado, é algo que é muito recente, né? É muito recente esse debate na sociedade, você reconhecer a outra pessoa, que é aquela pessoa que geralmente é a que fica para cuidar do outro, não é? A maioria sempre mulheres que cuidam dos filhos, que cuidam dos pais, que cuidam de irmãos quando eles precisam e que realmente acabam se abandonando em algum ponto da história. E o corpo da gente, né, reage, responde, não é? A pessoa não decidiu ficar doente, mas o estresse, a ansiedade, as coisas que vão acontecendo são tão fortes e elas vão tomando de conta sem você nem perceber que quando você entra numa crise é porque já está algo muito sério. Não é? E essa percepção do outro, de ver que quem cuida precisa de cuidado, é algo que vem debatendo, que tem ganhado, não é, mais adeptos, maior atenção, mas ainda falta muito. Sim, e a gente está num momento onde a gente está agora com um projeto também Ponte Mãe, né? Nós estamos com uma parceria com a Dani Cantanejo, né? Que ela é uma mentora, coach, que veio voluntariamente para somar, para atender essas mulheres, para elas reconhecerem quem elas são, a sua identidade, a sua força, como ali ela se encontrar com aquele momento ali de que não é o fim, né? O diagnóstico não é o fim. Eu sempre falo que o diagnóstico ele vem para a gente ter como propósito, né? Da gente realmente fazer com que essa dor, como eu falei antes, ela venha gerar uma força, né? Que as mulheres se dêem as mãos. Então, a Associação de Mulheres e Mães é para mulheres que também não são atípicas, que elas possam também estar ali ajudando as outras mães, né, as outras mulheres a estar ali na sociedade, porque a responsabilidade
é de todo mundo. Claro, uma né? sociedade mais inclusiva, mais inclusiva, não é? não deixar para que isso aconteça só quando tiver um caso na sua família. Então vou me preocupar agora. E geralmente só, né, a pessoa geralmente se envolve quando a questão bate bem na porta dessa pessoa, né? Quando vem muito ali presente, então acaba despertando, porque de fato a vida da gente, ela demanda muito. E eu falo aqui de homens e mulheres, nós somos a alta produtividade, né? Somos cobrados o tempo todo e a gente vive numa era que está muito rápida, muito louca. Então, quando a questão bate na porta dessa pessoa ali, e aí você para e respira, opa, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, mais humanidade, mais sensibilidade. Mais empatia, Mais né? empatia, inclusive. Às vezes a gente vê muitas pessoas brincando, né, com termos capacitistas, né, para, eu sou um pouco autista, o meu comportamento introspectivo, então vou procurar um diagnóstico porque eu acho que eu sou. Então, assim, as pessoas realmente precisam conhecer quem é a pessoa autista. Ela é uma pessoa com todos os direitos, com todos a oportunidade que ela merece estar. Ela tem que estar onde ela deseja estar. Né? Tem muitos autistas que têm falado isso como um grito, né? de socorro para dar oportunidade, não ter preconceito, não, abrir portas, muitas das vezes, até de empregos, né? Exato. Que não querem mais estar ali dando oportunidade quando se diz o diagnóstico. Então, acaba que as pessoas não dizendo sobre o seu diagnóstico, temendo o quê? Um bullying na escola, temendo, às vezes, um espancamento, como já viu em reportagens. E a negativa né? na contratação, não é? Porque Sim. você já precisa, em casos de autistas funcionais, Sim. mais funcionais, não tirando a oportunidade de outras pessoas, mas assim, ele tem seus desafios, Sim. né? Não só da questão social, mas dificuldades mesmo, porque o mundo não é para as pessoas, para os autistas, para as pessoas com deficiência. Toda a a estrutura todos. mas assim, não está preparado para receber essas pessoas. E como é um termo, a diferença entre as pessoas é algo que ainda se debate muito, porque não entendo, ainda há tanto preconceito sobre o outro ser diferente. É como se o ideal fosse que estivéssemos dentro de um único padrão, dentro de uma caixinha, seria isso? Eu acho que a diversidade é algo tão bonito do ser humano e respeitar as diferenças e ajudar o outro na dificuldade, nos desafios, seria o ideal, o que não acontece muito. E como é que essas mães geralmente chegam para ti lá? Quantas mães hoje a associação tem? Olha, nós já estamos em algumas, não só em São Luís, nós já estamos em algumas cidades, né? Elas chegam realmente em busca de uma luz, de um direcionamento, né? Porque muitas das vezes nem sabe propriamente o que o filho tem, o que é o autismo. Há uma falta de conhecimento também na parte da mãe, da família. Então, a gente primeiro faz uma entrevista com essa mãe para entender qual é o primeiro passo que ela precisa dar para ter esse diagnóstico, se não tiver. Às vezes é só uma característica que ela encontra na escola, que é chamada muitas vezes, né? O comportamento da criança é inadequado. Então, às vezes, ela chega perdida, querendo entender o que o filho tem, e aí ela vai na MA e ela passa por uma triagem, pela uma consulta com a psicóloga, né? Que nós temos voluntários, a MA é totalmente voluntariados, que vão para poder estar contribuindo com essas famílias baixas rendas. E aí ela passa pelo atendimento com o psicólogo, com o neuropsicólogo. Nós temos também um voluntário, neuropsicólogo profissional que tem somado muito conosco. E nessa investigação, ela começa a entender que ela não está sozinha, que ela tem um local que ela vai ter esse direcionamento, vai ter esse acompanhamento. E que às vezes ela não encontra, né, muita dificuldade de consultas, e a gente faz ações sociais. Então a Marja está em São Luís, Bacabal, Axixá, Paulino Neves, Barreirinhas, e tem outras cidades que estão também buscando a gente para dar essas palestras educativas, implantar também esses polos. Então, a gente encontra mães que estão ali sedentas para poder fazer o movimento e ajudar outras mães. E a gente nós vamos, a equipe toda, nós vamos a essas cidades e a gente faz palestras.
Às vezes tem nas ações, tem até o momento da beleza, da autoestima, Nossa, claro, que elas né? não conseguem mais se arrumar, não conseguem mais ter esse prazer ali de ser mulher. E a gente faz com que ela volte a se encontrar como pessoa. Tem um atendimento jurídico para saber as leis da mãe atípica e as leis também que as pessoas com autismo têm direito, que às vezes elas nem conhecem os direitos que têm para buscar, para lutar, né? O benefício que existe, né? Que as crianças têm direito. Então, assim, a gente busca realmente oferecer para as comunidades por onde a gente passa essa conscientização, não só com as próprias mães, mas também da sociedade. Aí você imagina, você encontra uma pessoa que não tem uma mulher, que tem 2, 3 filhos, né? E está numa situação de vulnerabilidade total e sem o mínimo de apoio, de conhecimento sobre a situação, sobre um filho que está dentro do espectro, nível 2 de suporte, 3. As pessoas não param para pensar o quanto é difícil para se manter, A fala que né? elas encontram, quando elas chegam, a frase é praticamente a mesma, a fala. Dá vontade de correr, dá vontade de sumir, não sei mais o que fazer. Essa criança agitada, ela tem crise, ela bate a cabeça na parede. Então, assim, ela chega ali realmente desesperada. Além da culpa, né? Da culpa, que ela pensa que foi a gravidez, ela acha que foi ela, ou quando está já a criança mesmo com diagnóstico, ainda há muito preconceito com essa mulher, se ela trabalha, se ela também ela tem ali a vida social dela. Então, há uma culpabilidade muito grande da sociedade com essa mãe. Então, ela precisa respirar, ela precisa se encontrar novamente, né, inserida, inclusiva, essa sociedade precisa ser inclusiva, incluir essa mãe novamente para ela ser respeitada. Então, De fato, e ainda bem que existem iniciativas como Amar, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa com a Jaciara Frazão, que é presidente da Associação de Mulheres e Mães Atípicas do Maranhão. Um papo muito legal, não sair daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a Jaciara Frazão, da Associação de Mulheres e Mães Atípicas do Maranhão. Ela é presidente, idealizadora dessa iniciativa que tem acolhido mulheres em vários municípios do Maranhão. Você está falando como elas chegam, né? Quando elas conhecem a associação, que elas procuram, como é que a condição em que elas, né, estão. E que deve ser devastador para vocês também, que fazem aquele acolhimento. É preciso ter muita sensibilidade, muito cuidado nesse momento, não é, Jaciara? Sim, porque a responsabilidade de que ela encontre esse atendimento, não só na AMAR, mas que ela saiba onde buscar, qual é o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é busca médica, né? O autismo, ele é diagnosticado, ele é definido esse laudo com o médico. Então, a gente primeiro encaminha essa mãe para um atendimento com um especialista, né, com um neuropediatra, para fazer esses encaminhamentos. E aí a gente busca na cidade onde tem, porque às vezes elas não sabem para onde ir, não sabem onde encontrar, não sabem o que fazer. E aí a gente vai dando essas orientações, né, vai dando essa calma para que elas percebam que elas estão ali e vão ter uma resposta, vão ter ali uma rede de apoio. Então, a gente encontra essa mulher ali, essa mãe, muitas das vezes ali querendo algo instantâneo e às vezes não é instantâneo, né? A gente sempre orienta elas a saber também não só ter o profissional na terapia realizando essas condutas, mas ela também dentro de casa, ela precisa ser capacitada. E a gente faz essas capacitações para elas, as orientações, né, do significado, da importância de não parar o diagnóstico, que não é só medicamento. Sim. Né? Então, muitas das vezes as pessoas acham, o que essa criança tem? Dá um remédio para ela, né? Como se... Um calmante. Um calmante que vai resolver. Então, há ainda muita falta de informação que atrapalha. E essa falta de informação, ela acaba gerando outras dúvidas e até um diagnóstico tardio, porque às vezes a pessoa diz, é assim mesmo, vai crescer, vai melhorar. E aí não melhora. Então, a importância
não só dessa mãe que chega, mas da gente fazer também busca ativa. A gente vai nos povoados, quando tem municípios que ela não tem acesso aí até a sede, né, até o centro da cidade. Nós levamos também os voluntários para os povoados dos municípios e a gente faz essas orientações e tem dado certo, graças a Deus. E são muitos casos que vocês encontram nessas buscas ativas? Muitos casos, tem crescido muito o número de casos de crianças, né, que são neurodivergentes, muitos casos de crianças com TDAH, que também há às vezes uma confusão de diagnóstico, muitas vezes as pessoas pensam se tem TDAH, se é o autista, então há uma investigação com o neuropsicólogo para poder identificar o que realmente vai ser direcionado esse atendimento para essa família. E muitas mães também têm encontrado também o diagnóstico. É isso que eu ia falar, assim, porque primeiramente a mãe está ali desesperada para ter uma rede de apoio, encontrar um caminho para melhorar a vida dessa criança, desse filho que depende, né, de uma medicação, de um diagnóstico, de uma terapia, e não tem. A gente sabe, assim, que existem, no Maranhão já existe uma política mais centros especializados, efetiva, voltada para esse cuidado, mas o que a gente compreende é que a demanda é grande, né? E essa mãe precisa desse apoio primeiramente para o filho. Mas é aí ela, né, que é essa força que vai atrás, caminha e que chega um momento que ela não dá conta. Vocês também fazem esse O objetivo da AMAR, a questão realmente, a idealização que tivemos foi para atender essa mãe, né? Porque se a mãe não estiver bem, se a mãe não tiver com a saúde mental, realmente tiver uma mente sadia, né, ela não consegue nem sequer levar os filhos para os atendimentos. Imagina. E aí, às vezes, dentro dessas idas e vindas ao médico, essa busca para a qualidade de terapia para o filho, elas também têm encontrado um diagnóstico TEA. Já teve casos de mães que receberam elas mesmas, na fase adulta, o diagnóstico, e aí a gente tem feito esse acompanhamento para a mãe. Né, a gente tira um dia da semana, né, que geralmente é às quartas-feiras, e a gente faz todo esse autocuidado com essa mãe, desde a orientação, né, da qualidade de vida dela, como é que ela está, a terapia e também ao atendimento especializado, para ela também receber esse atendimento e saber como que ela vai conviver, como é que ela vai daqui para frente ter realmente esse direcionamento, porque a maior preocupação das mães atípicas é com o futuro dos seus filhos. E se ela não tiver mais? E se essa criança, de repente, essa mãe falecer, não tiver mais aqui? Quem vai cuidar desse menino, né? Quem vai cuidar dessa criança? É geral essa preocupação. Então, ela precisa realmente de orientação psicológica, ela precisa enfrentar isso como algo daqui para frente. Ela vai agora ter essas estratégias, ter essas orientações para conduzir essa maternidade atípica. Porque para trás já foi. Já foi, não tem como, né? Então, o ponto de partida é agora como que ela vai reagir. E não é incomum, não é encontrar um diagnóstico de TEA na mãe. Não é muito comum, não. É algo que acontece com muita frequência, né? Sim. Aí você imagina, ela teve um diagnóstico tardio. A mulher geralmente mascara, né? E aí por isso dizem que o autismo diagnosticado em mulher é mais difícil. Mas é porque ela mascara muito, que ela vai se adaptando e vai ir acumulando um sofrimento psíquico, né, ao longo da vida. E aí ela está sozinha, tem um filho que, né, também apresenta o diagnóstico e além das dificuldades que ela já tem, ela dedica toda a sua força para o cuidado daquela criança. Então, olha como é importante o trabalho de vocês. E a gente, a nossa busca é que casas de mães atípicas sejam abertas, centros de referência para essa mãe atípica saber realmente para onde ela deve realmente ir, como ela se cuidar, como ela trabalhar, como é que ela deve realmente se especializar, voltar novamente a viver. Porque, às vezes, a mãe não recebe um diagnóstico, essa mulher ela não trabalha mais, às vezes ela não consegue mais sair de casa, não tem rede de apoio nem da família.
Então, o primeiro enfrentamento é familiar, né? A família começa a ficar ali sem estruturas, né? Mexe no financeiro. Então, muitas mães, como a gente conversou, tem não só um filho autista, tem 2, 3, 4, 5. Nós temos casos de mães com 5 filhos autistas. Então, é realmente uma preocupação, tem que haver política pública, tem que realmente haver orientação para essa mãe e, de repente, uma casa, assim como tem várias casas específicas para as mulheres, ter a casa da mãe atípica, para trazer esse acolhimento para essa mulher, para ela ter suporte, para ela ter rede de apoio, para ela poder se sentir amparada. Junto a pessoas que também vivem experiências. Agora, eu já percebi que para você é um trabalho que te orgulha, não é? Sim. E quando você tem um feedback, um retorno positivo de uma mãe, como é que você se sente, Jaciara? É um reconhecimento, primeiramente, assim, como um resultado. Todo projeto, quando dá resultado, todo atendimento que a gente vê ali, a criança desenvolvendo, a mãe realmente com a sua saúde melhorada, com a sua fala realmente não mais depressiva, né, no comportamento não mais depressivo, a gente se sente realmente realizado. E a gente chega em outras cidades, às vezes, de volta, né, fazendo o trabalho para continuar, a gente encontra essas respostas, a gente encontra esses resultados. Então, é uma satisfação, um reconhecimento muito grande. Inclusive, nós somos premiados. Olha só. Né, a AMAR foi premiada agora em 2025 na categoria das pessoas com deficiência pelos direitos humanos em Brasília. O Ministério, nessa categoria, foi a única associação que foi premiada no Brasil. Ah, que lindo. Aí eu estive em Brasília, né? A gente recebi o prêmio, que é uma estatueta em homenagem ao Luiz Gama, né? Que Sim. é uma militância também. E a gente comemorou porque foi reconhecido o nosso trabalho, porque a gente faz para as pessoas entenderem assim, que é para quem mais precisa. É aquelas pessoas que estão à margem, aquelas pessoas que não têm, às vezes, nem o medicamento do filho, não tem nem sequer condição do sustento familiar. E a gente busca cestas básicas, a gente busca também não só a terapia, mas aquele suporte geral que as mães precisam, né? Que quando elas veem esse amor, né? Que os profissionais chegam ali com essas doações, é uma alegria enorme, porque elas... Com certeza. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, se voluntariar, contribuir, fazer doação, como é que faz para encontrar vocês? Nós estamos, em cada cidade tem um local específico, né? Estamos com um trabalho, um endereço fixo com a sede em Barreirinhas atualmente, né, onde através da nossa luta, né, do nosso movimento, a gente conseguiu, né, levar até os órgãos competentes as implantações de centros especializados, onde não tinha nenhum atendimento, agora já tem. Então, pode estar encontrando também nas nossas redes sociais. Sim, redes sociais. Associação.amar, com 2 M's, né? E a gente sempre busca nas cidades locais que cedam para a gente. A gente não tem sede própria ainda, mas a gente busca sempre locais de escolas, igrejas, associações também parceiras. Temos muitas parcerias, né, também com pessoas que chegam até a gente para... às vezes, facilitar, né, esses atendimentos. Tem profissionais também que contribuem também com seus locais cedidos, né, das suas clínicas, às vezes de escolas, às vezes até particulares, para a gente fazer essas ações voluntárias. As parcerias, elas são muito importantes. A coletividade, né, é o trabalho Sim. de pessoas que se unem em prol do outro. Né? Independentemente se seja dentro de uma associação como essa, mas eu acho que é uma cultura que a gente precisa multiplicar. A cultura Isso. de cuidar, de ter mais empatia, sororidade, né? Olhar o outro com um olhar mais sensível, cuidado, com palavras capacitistas, cuidado com o outro, observe Sim. antes de falar, tente conhecer a realidade, não critique, não condene. Uma mãe atípica... nossa, assim, é inexplicável a força que essas mulheres têm, né? E a gente tem que, de fato, apoiar.
Acho que a palavra é essa. Jacério, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Do Toda Mulher, dizer que a gente está sempre à disposição. Se tiverem iniciativas, eventos, entre em contato com a gente aqui na TV Assembleia terá o maior prazer de divulgar, porque essa corrente do bem, ela tem que ser multiplicada e nós da comunicação temos, né, também essa missão na nossa vida. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.